A gente recebe nesta manhã o professor Nailor Marques Júnior, ele que é professor, escritor, palestrante e está com a gente toda semana para falar sobre educação e mercado. Professor Nailor, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todo mundo. Na semana passada, na terça-feira, depois que a gente conversou aqui, nós tivemos a divulgação dos dados do PISA, que mostraram algumas questões interessantes. Eu tenho aqui, entre outras informações, os dados do PISA, essa prova que é feita em 70 países, eles foram divulgados na semana passada e o Brasil ficou na posição de número 63 em ciências. Preste bem atenção que numa lista de 70 países nós ficamos no número 63 em ciências, 59 em leitura e na 66ª posição em matemática. Só tem 4 países piores que a gente em matemática. Esses são dados do PISA. Bom, na terça-feira nós também tivemos as informações da reforma da Previdência e esses dados aqui sumiram. Exatamente. Ninguém discutiu, ninguém falou sobre isso. E são dados trágicos. Olha, são trágicos por duas questões, somando com a questão da Previdência. Se você vai verificar, a demonstração de estar mais preocupado com a Previdência do que com a educação é a prova mais clara de que as pessoas estão olhando para elas e não para a nação. Isso é um demonstrativo vivo. Se as duas notícias saíram e o grosso da nação se preocupou com aquilo que diz respeito especificamente a ele, prova clara que a educação continua, para o brasileiro de um modo geral, em segundo, terceiro, quarto e quinto planos. Eu acho que, Ronaldo, você é muito feliz na comparação que fez aqui. Porque ainda tenha sido uma artimanha do governo, e eu não duvido nada que tenha sido, uma artimanha para soltar as duas notícias ao mesmo tempo, dá para perceber que o brasileiro comum, o brasileiro médio, ele está interessado no que vai acontecer com ele. O que vai acontecer comigo, e pouco se me dá com o que vai acontecer com a próxima geração. No entanto, na hora de defender a Previdência, ele fala que ele está defendendo o filho, o neto, que não é verdade. Se ele defender o filho, o neto, ele estaria preocupado com o PISA. Para quem não sabe o que é o PISA, é um programa feito pela OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Originalmente eram só 34 países que pertencem à OCDE, o Brasil não pertence. O Brasil não está alinhado, educacionalmente às propostas da OCDE. Eu acho que esse é o primeiro erro, eu já comentei isso aqui em outro programa. A OCDE tem uma noção clara de como a educação deve ir, que pontos uma educação deve chegar. O Brasil está longe de chegar ao que eles chamam de nível 2, muito longe de chegar. E o PISA significa, é uma sigla em inglês, que significa Programa de Avaliação de Estudantes. Bom, a grande questão é que estudantes, que faixa de estudantes? Estudantes de 15 anos. Para poder haver uma igualdade, não dá para pegar a série, porque isso não equivale de país para país. Então eles pegaram uma idade. Porque tem que ter um parâmetro. Para poder comparar países, você tem que pegar um parâmetro. E pegaram alunos de 15 anos, supondo que esses alunos de 15 anos já teriam concluído o ensino fundamental. Em qualquer país já teriam concluído o ensino fundamental. Mesmo num país de 9 anos, como o nosso, ele já teria concluído. No entanto, no Brasil isso não é verdade. 71% dos alunos estão matriculados na 7ª série, repara. Para nós já é um avanço, porque eles estavam bem para baixo. Então, nesse sentido, o Brasil vem avançando. Porque houve uma inclusão muito grande, uma tentativa de permanecer as pessoas na escola, vai lá. Mas trouxeram as pessoas para a escola para não muita coisa. Então, esses alunos, em termos de grau, estão na 7ª série. Mas, em termos de revelar para a sociedade, devolver para a sociedade aquilo que eles aprenderam, a gente vê esses resultados catastróficos. Agora, em termos de PISA, o PISA, na verdade, foi feito em 2015. Os resultados é que saem em 2016, porque tem que tabular tudo para a gente poder se organizar. Então a gente fala PISA 2016, mas é resultado, né? O PISA é feito, começou em 2000, aí 2000, 2003, 2006, 2009, né? 2012, 2015 e o resultado sai no ano seguinte, né? E aí o que acontece? A ideia é dar parâmetro para os países, para eles poderem reorganizar seus processos educacionais. Agora, reparem que aqui no Brasil a gente está cometendo outra crueldade e outra burrice, para dizer o menos. A gente está dizendo, nós precisamos fazer uma reforma do ensino médio, porque olha o resultado do PISA, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, nesse caso específico, é efeito do que vem sendo trabalhado até o ensino fundamental. Sim, isso é ensino fundamental, ensino básico. O problema no Brasil está aí. A base já no Brasil é muito ruim. Os nossos alunos não estão completamente letrados, eles não sabem ler, escrever, entender um texto. Os alunos no mundo todo fazem isso. E os dados do PISA mostram justamente isso, né? Porque são provas diretamente ligadas à matemática, leitura e ciências. E ciências. Ou seja, o que uma pessoa deveria ir para a escola? Então, para fazer isso. Ele tem dificuldade em ler,
em cálculos matemáticos e ciências. E aí as pessoas querem fazer... Aí, evidentemente, ele vai ter problemas com filosofia, sociologia, artes e por aí. Tudo o resto. Então, a pergunta, vejo que as pessoas estão preocupadas. Se vai ter artes ou não vai ter artes no segundo grau. Ele já não sabe ler, não é? Ele já não sabe escrever, ele já não sabe entender, não é? Ele já não sabe matemática. Ah, mas o cara vai precisar saber matemática para conhecer artes? Claro, é claro que tem. Porque artes é matemática pura, não é? Você vai estudar a história da arte mundial... é basicamente construída em cima de conceitos matemáticos. Vai estar música em cima de conceitos matemáticos. Se você não tem, como é que vai fazer isso? A base que você tem para isso é muito ruim. Então repara que a preocupação que as pessoas estão tendo é muito menor do que elas deveriam ter. É verdade que está em andamento a construção de uma base curricular nacional. E tem muita gente sentando a lenha nessa base. Como é possível que os alunos do Brasil inteiro, em 60% dos casos, vão aprender a mesma coisa? Mas é isso que é possível. O absurdo é pensar o contrário, que eu posso deixar uma escola que não tem nenhuma condição, não tem material, nada, né? Ou professores de uma determinada vertente política, uma escola inteira com essa ou aquela vertente política, resolver que esses assuntos são interessantes e aqueles não são. Tem de cumprir um material mínimo em 60%, porque não é cumprido. Se você for ver isso, nem 30% é cumprido hoje. Então é um avanço muito grande. E 40% a gente daria espaço para os regionalismos. Essa é a base. Então acho que a grande preocupação dos pais hoje tem que ser com a aprovação de um plano decente. E eu acho que este plano tinha que estar alinhado com a OCDE, porque ela já tem esses planos. Mas o Brasil não, como sempre, quer inventar a roda, né? A roda já está inventada. Não tem que inventar de novo. Você tem que pegar a roda, que é bonita, pinta de outra cor e fala que foi você que inventou aquela roda. Que é assim que é feito no mundo inteiro. Não é verdade? A pessoa pega a roda, pinta de outra cor e fala que é sua. Bom, você trata dessa questão do alinhamento da OCDE, né, da educação com a OCDE. Sim. Eu acho que um outro aspecto que é importante a gente tentar compreender é que, por exemplo, tem alguns educadores que pontuam, olha, é questionável essa prova do PISA, o modelo, porque não respeita a questão cultural, os regionalismos, a própria diversidade de cada país, mas me parece que, embora a gente possa até questionar alguns critérios, a formatação da prova, ainda assim ela aponta que a gente tem problema, né? Porque se a gente está na posição de número 59 em leitura, né, significa que a gente tem um problema, não tem Sim. a ver só por conta do modelo da prova. Até porque a gente poderia dizer assim, então, o PISA, ele valoriza os países mais desenvolvidos, ou digamos, aqueles que estão mais alinhados com a OCDE. Mas a gente pega aqui, por exemplo, em leitura, você tem em primeiro lugar em leitura, Singapura. Hong Kong em segundo lugar, o Canadá na terceira posição, a Finlândia na quarta posição e a Irlanda em quinto. Quer dizer, você não tem aqui diretamente os top Sim. europeus Sim. e nem os Estados Unidos, que muita gente acha que é o mais favorecido por provas como essa. Exatamente isso. Os Estados Unidos ficam sempre mais ou menos, na média, na 17ª posição. Se você imaginar que são 34 países, ele está no meio ali. Não é uma grande coisa, mas perto de 63 é muita coisa. Efetivamente é muita coisa. Agora, toda prova vai ter uma crítica. Porque toda a prova ela vai medir um pedaço. Né? Agora, claro, é uma leitura em português para quem mora no Brasil, em inglês para quem mora nos Estados Unidos, em espanhol para quem mora na Espanha. Então é a leitura da língua que você fala, ou pelo menos deveria falar, do idioma que você domina, ou aos 15 anos, pelo menos, deveria dominar. Não é? Quer dizer, eu fui a um supermercado essa semana e fui atendido por um garoto de, eu imagino, uns 20 anos de idade mais ou menos, não sei estimar, mas ele parecia ter uns 20 anos. E ele me vira e diz, pode ponhar o cartão de crédito. Pode ponhar o cartão de crédito. Eu fiquei fazendo uma vida que eu não via esse verbo conjugado dessa forma. Né? Isso era quando eu era pequeno e via as pessoas no sítio falando, pode ponhar, a gente zero de letramento. Mas era um garoto de 20 anos. Né? Eu fiquei espantado, parado assim. Ele viu que eu fiquei espantado, mas acho que ele não entendeu direito o que foi que ele fez. Depois que ele fez isso, ele terminou e tal, não sei das contas, eu juntei minhas compras, então, e aí juntei rapidinho, porque era pouca coisa. Ele falou assim, eu já di para você a sua nota? Eu já di para você a sua nota. Quer dizer, era um garoto de 20 anos. Então repara que ele não tem 15 como do PISA. 5 anos depois, ele ainda não sabe conjugar os verbos mais elementares que a gente conjuga todo santo dia. Se ninguém alertou esse menino que não é assim, que não se fala mais assim, faz pelo menos uns 30 anos, aí algum linguista me ouvindo aqui vai dizer assim, mas a gente tem que respeitar os regionalismos. Qual regionalismo? Ele está trabalhando, desculpe, mas qual regionalismo? Ele está trabalhando numa grande empresa urbana. Qual regionalismo? Esse. Não é verdade? Esse. Quer dizer, então entende? Quer dizer, ele não tem nível. Como esse menino vai ascender profissionalmente? Não vai. Não adianta falar que tem que respeitar as peculiaridades, porque ele não vai ascender profissionalmente.
Né? Eu não quero desmerecer a profissão que ele tem. Mas ele tem 20 anos, poderia almejar empregos que pagam salários, valores agregados maiores, mas ele não pode. Não é? Porque se ele não sabe conjugar esses dois verbos que são elementares, é natural que o resto ele sabe muito menos. Então, é questionável a prova? Sim, todas são. As pessoas questionam o Enem, questionam o vestibular, mas nós precisamos de um parâmetro de avaliação. O PISA é um. A pergunta é, não adianta falar mal da prova. É preciso reconhecer os dados da prova e tomar medidas práticas que façam alterar esse resultado. Reclamar da prova não adianta nada, é como reclamar da chuva. E você trata, por exemplo, dessa situação que é uma situação linguística, né? Que deve-se a a maneira como se lida com a gramática, com a conjugação de um verbo, mas a prova, por exemplo, que é a prova de leitura, né? Ela não trata especificamente de gramática, ela trata do elemento básico, Sim. que é a compreensão de determinados enunciados, determinados textos. Sim, exatamente isso. Agora vejam, se o básico, como que esse menino passou, que me chamou a atenção, é como ele passou os anos todos da escola, porque eu presumo que ele passou, não é? Ele não está lá como caixa, porque para você ser contratado como caixa, deve ter no mínimo ensino fundamental completo, eu imagino. Não é? Tem que dominar as 4 operações e tal, o mínimo ensino fundamental completo. Se ele passou por tudo. Será que essa escola, em 8 anos, 9 anos, que ele estudou língua portuguesa, não conseguiu incutir nada nele? Ninguém nunca falou para ele, não é assim? Sabe? Agora, se ele não pode fazer isso, como pode ler? Quantos textos esse menino leu? Quantas vezes ele levantou para ler em voz alta, para perceber ele mesmo a fluência da leitura dele? Porque o problema de ler, nós temos 2 problemas. Um muita gente pensa que ler é ler quantidade, não é ler qualidade. Eu posso ler menos, mas ler com mais intensidade aquilo que eu leio. E veja que o que eles cobram lá não é interpretação de texto, é compreensão de texto, que está um nível abaixo da interpretação. Não é por quê? Porque eu analiso o texto só com elementos do próprio texto. Eu não tenho que buscar nenhum elemento fora. Não é? Porque diz ainda que a pessoa não tem capacidade para fazer esse cruzamento de informações que estão fora do texto com informações que estão dentro do texto. Então veja que ele já está num nível abaixo. Mas eu acho que quando ele começa a ler, o nível dele é abaixo ainda. É um nível de pura decodificação. Ele tem dificuldade de decodificar o que está escrito ali. Isso é muito complicado. Agora eu vejo, por exemplo, meu filho, que foi bem educado, tem 8 anos, ele engasga numa palavra e pergunta imediatamente o que significa isso. O que significa isso? 2 dias depois, aquela palavra já está no vocabulário dele. Então, não é só culpa da escola, não. É também culpa da família. Mas a família não tem tempo, as famílias nunca tiveram. Precisa ter, e não dá para falar assim, a família não tem tempo, você vai arrumar esse tempo como? Tem que tirar parte do pouco tempo que você tem e investir nisso também. As pessoas no Brasil foram mais à escola. Né? Agora, o que eu entendo também é o seguinte, dizem outro vilão, o Brasil investe pouco em educação. Isso também não é verdade. Muita gente, não estou dizendo que a gente não pode investir mais, mas o problema é que você pode botar um monte de dinheiro, se você não colocar no jeito certo, a carreira de professor é pouquíssimo atrativa. Algumas universidades, para mestrandos e doutorandos, e doutores, têm algum valor atrativo. Mas para o professor de ensino fundamental, ensino médio, o valor é muito baixo. Como o valor é muito baixo, quem você atrai? Quem jamais pegaria um emprego melhor em outro lugar. Então, por que a gente tem que dar uma condição melhor? Talvez agora, na reforma da Previdência, fosse uma possibilidade. Professor, meus amigos, vocês querem mudar a nação brasileira? Querem mudar o futuro? Então, o professor está fora disso. O professor vai se aposentar sempre com a integralidade, sempre. Deu 25, ele vai se aposentar com a integralidade. Para quê? Para você olhar no futuro e começar a puxar para esta carreira pessoas melhores. Isso dá um diferencial em valor para ele. Sabe? Assim como é feito com juiz e tal, tem que pensar nos professores. O teto de aposentadoria de um professor não é 5.200, não é o teto do INSS, é um teto especial de R$10.000. Para quê? Para que as pessoas comecem a falar, opa... É uma carreira tratada de uma outra forma. Isso, né? Aí você começa a atrair que tipo de gente? Pessoas que efetivamente têm o que ensinar. Pessoas que efetivamente estão preparadas para aquilo. Senão, o que acontece? Você vai ficar com o que sobra. E você estimula quem está na carreira. Né? E o que sobra é o que a gente está vendo aí. É esse resultado, é esse resultado. É triste, mas é verdade. A gente tem como razão desses números vários aspectos. Né? São políticas públicas equivocadas, você tem, às vezes, um público que atua na educação que precisa ser melhor trabalhado, melhor preparado. Então tem várias. Sim, as pessoas variáveis. Não respeitam as merendas. Você vê que tem diretor de escola roubando merenda, sendo preso por furtar merenda, desviar a merenda da escola. Quer dizer, é uma coisa inaceitável. Quando um diretor de escola está furtando, desviando a merenda, é porque o mundo vai acabar. E muita gente diz assim, mas a criança vai para a escola só para comer. Se você não comer, não é? Se você não tem refeição na sua casa, se você não comer na escola, você vai aprender como? Minha avó dizia, saco vazio não para em pé e não para mesmo. Não é? Não tem nada de errado, tem que comer e tem que comer bem mesmo. Qual é o problema? Nailor, até a semana que vem. Obrigado. Até mais.